aquele planejamento financeiro que você montou, mas que não foi para frente? E aquela meta de final de ano que você estipulou, mas que não deu em nada? E sabe os sonhos que você tem, mas que você sente que nunca consegue realizar porque está todo mês simplesmente pagando conta e o dinheiro não sobra? Hoje eu quero falar com você sobre isso. O que pode estar acontecendo para atrapalhar o seu planejamento? Por que é tão difícil a gente seguir um planejamento financeiro quando na verdade o planejamento deveria servir para ajudar a gente? Bom, a primeira coisa que você precisa saber aqui é que o planejamento financeiro muitas vezes não funciona porque ele não é feito direito. Um plano financeiro tem que sempre ser feito de dentro para fora. Não adianta então você pedir ajuda para alguém ou pegar um planejamento pronto na internet e querer seguir esse planejamento. Não vai funcionar. O planejamento precisa estar muito conectado com os teus valores, com aquilo que você realmente acredita e aquilo que faz sentido para você. Então, existem alguns erros que fazem com que o nosso planejamento simplesmente não funcione. E é por isso que as nossas metas são constantemente frustradas e a gente vai com isso cada vez mais mandando essa mensagem para a nossa cabeça de que a gente não é capaz de seguir um planejamento. Eu já atendi muita gente que chega para mim justamente com essa queixa. Olha, eu já montei um planejamento, mas não deu certo. Ah, eu já desisti de montar um planejamento porque eu já tentei várias vezes e não funciona. Ah, não adianta, eu não consigo seguir um planejamento. E a grande questão aqui é que todo mundo é capaz de seguir um planejamento desde que seja algo feito da forma como tem que ser feito. Um planejamento realmente efetivo, eficaz, que seja vinculado aos seus valores e que faça muito sentido para você. Além disso, tem uma questão da gente montar o planejamento da forma correta. Ou seja, a gente precisa começar sonhando com o que a gente quer e a partir disso a gente vai esmiuçando esse sonho até que ele vire realmente um plano passo a passo para que a gente possa seguir. O nosso grande erro é que muitas vezes a gente joga esse sonho já achando que isso é uma meta clara e na verdade não é. Então eu quero falar aqui para você hoje do que pode estar te atrapalhando e como fazer para reverter isso, para que você possa ter um planejamento que você consiga de fato seguir para realizar seus sonhos. A primeira coisa que atrapalha um planejamento é a rigidez, ou seja, a falta de flexibilidade. Então vamos imaginar que você montou um planejamento passo a passo, mas que ele está assim muito apertadinho. Ou seja, ou é assim ou não vai acontecer. Isso acaba desmotivando a gente, porque um pequeno deslize que tira a gente dos trilhos ou um pequeno imprevisto que acontece e que vai mudar um pouquinho a nossa rota, já é o suficiente para a gente pensar, bom, agora foi por água abaixo, eu não vou mais conseguir. É muito importante a gente ter flexibilidade e a gente conseguir simplificar ao máximo esse planejamento e as nossas ações. Porque nós, como seres humanos, temos dificuldade de lidar com a rigidez. Nós precisamos sim de limites bem definidos, nós precisamos sim de clareza, mas a gente não precisa de algo rígido e engessado e que vai dificultar a nossa vida, que vai tornar a nossa vida mais pesada. Então, essa rigidez geralmente atrapalha. E muitos dos planos que a gente faz para nós mesmos têm essa rigidez. Pode prestar atenção aí nos planos que você fez que você não conseguiu cumprir. Uma outra coisa que atrapalha muito são os imprevistos não calculados. E aí você vai falar para mim, mas Lúcia, são imprevistos, como é que eu ia prever isso? É importante a gente saber que a vida tem mesmo esses momentos, isso faz parte do processo. Então, se a gente já sabe que os imprevistos podem acontecer, vamos então contar com eles. Uma dica que eu dou e que funciona muito para os meus clientes é a gente separar 5% do orçamento total do mês para a verba de imprevistos. E aí vão ter meses que a verba vai precisar de um pouquinho mais e vai ter meses que você não vai usar tudo isso. Então, se você calcular 5%, você vai colocando isso numa conta separada, essa conta é sua conta para imprevistos. Quando acontecerem imprevistos, você está lá preparada. Se não acontecerem, maravilha, você tem esse dinheiro separadinho ali. Você não precisa mais ser pego de calça curta. Porque o que acontece? De novo, vamos lembrar também da rigidez. Você definiu que você precisa guardar aquele valor por mês durante vários meses para chegar na tua meta. Num mês, o filho fica doente, você precisa comprar um remédio um pouco mais caro. No outro mês,
quebrou o fogão da cozinha e aí você vai precisar chamar o técnico para consertar. No outro mês, deu um probleminha no carro e você precisa pagar o mecânico. No outro mês já é hora de fazer rodízio dos pneus e aí você acabou gastando um pouco mais. Ou seja, todos os meses a gente tem um imprevisto que a gente costuma não calcular, não contar com eles. A gente, quando pensa no nosso custo de vida, no mapeamento do nosso custo de vida, a gente tende a pensar que é só aquilo que a gente pode considerar. Então, gastos variáveis, gastos fixos, os essenciais, os supérfluos, mas não é só isso. A gente precisa lembrar que esses imprevistos acontecem. E não precisam ser só imprevistos ruins. Por exemplo, seu afiliado fez aniversário. É um dia só, né? Um dia no ano, ou seja, é um mês que você vai ter esse presente para dar. Mas é um valor que não está previsto no teu orçamento mensal. Então você precisa contar com isso. Um outro exemplo bem comum é a gente ser convidado para um casamento. E aí você precisa se deslocar para outra cidade, precisa pagar acomodação, precisa de um vestido novo, precisa de cabelo, maquiagem, precisa comprar o presente. Já imaginou? Se você não conta com imprevistos e você recebe um convite desse, você simplesmente precisa abrir mão do seu sonho para poder arcar com esse compromisso. Então, a ideia aqui é você sempre contar com imprevistos, já que eles vão acontecer e você contando com eles, a sua caminhada vai ficar mais leve e, claro, você vai chegar com muito mais tranquilidade ali no teu objetivo final. Uma outra coisa que atrapalha é a desorganização. E aqui eu tô falando daquela desorganização que a gente faz de propósito mesmo, sabe? Aquela coisa que a gente vai empurrando com a barriga e fala, depois eu olho para isso, depois eu olho para isso, e a gente simplesmente não para olhar para isso. A base de um planejamento bem montado é você ter ideia de qual é teu custo de vida, do quanto você gasta por mês, do que você precisa ter ali reservado por mês, seguramente, para que você possa pagar suas contas. E se você hoje está numa situação extremamente desorganizada, você muito provavelmente não sabe disso. Muita gente que eu atendo não tem ideia de quanto ganha e nem de quanto gasta. E é engraçado falar isso porque parece que a gente tem muita noção de quanto a gente ganha, mas a grande maioria das pessoas não sabe quanto é a renda líquida, nunca parou para somar quanto ganha no mês quando a renda é variável. As pessoas simplesmente não se preocupam com isso e ficam fazendo aquela contabilidade mental, que no fim das contas não funciona. Não funciona, não dá certo. Na hora, no fim do mês, nunca bate, né, com a planilha, nunca bate com aquilo que você tinha imaginado. Então, é por isso que a gente acaba se frustrando. E essas frustrações no meio do caminho fazem com que a gente simplesmente desista de planejar de novo. A gente vai perdendo cada vez mais a vontade de planejar. Ou a gente continua colocando a esperança no ano novo, então espera o ano virar para fazer um novo plano, mas a gente esquece que, na verdade, nada adianta o calendário virar se a gente não mudar. Então, você precisa aí começar a adquirir novos hábitos também, se você quer que o seu planejamento funcione. Então, o primeiro passo é você fazer a organização financeira, olhar mesmo para o teu custo de vida, faz esse mapeamento, começa a entender o que é que cabe e o que é que não cabe, com o que é que você pode sonhar nesse momento. Aliás, você pode sempre sonhar com tudo, mas qual dos sonhos você vai perseguir primeiro, que cabe hoje na tua realidade e que vai ser possível de ser atingido? Porque isso é muito importante. Precisa ser uma meta atingível, uma meta que seja realmente realista, né? E que caiba aí no teu dia a dia. Outro ponto que atrapalha muito é a falta de foco, que faz com que a gente acabe caindo pelas tentações no meio do caminho. As tentações vão aparecer, fato. O marketing está aí para isso. Todo o nosso sistema financeiro hoje, que é baseado no capitalismo, ele é feito para te fazer consumir, né? Os nossos hábitos de consumo são muito guiados pelas nossas emoções, que são constantemente ativadas pelo marketing bem feito dos produtos e serviços. Então, não tem como você simplesmente achar que as tentações não vão aparecer, ou que você está 100% blindada contra as tentações. Elas acontecem, mas o que ajuda a gente a superar isso e sinceramente conseguir andar rumo à tua meta sem parar para essas distrações é o foco no seu objetivo. Então, a gente precisa ter muito claro o que é que a gente quer, por que é que a gente quer aquilo e seguir em direção àquilo, sem se deixar levar pelas tentações. Vão aparecer, vão ter dias sim em que você vai cair nelas, mas se você tiver uma organização bem feita, um planejamento bem montado e foco no seu objetivo, logo você vai perceber que fez a escolha errada e da próxima vez você vai tentar não cair nessa de novo.
O que é diferente se você simplesmente vai levando o seu dia a dia sem planejamento nenhum e você não para ponderar com relação às escolhas que você faz. Outra coisa que atrapalha muito é a gente ter uma meta que não faça sentido pra gente, que não tenha relevância. E aí eu tô falando daquelas metas que muitas vezes vêm de fora, do externo. Então, pessoas, por exemplo, que te falaram a vida toda que você tem que ter uma casa própria para ser feliz. E aí você começa a buscar a sua casa própria, até que você percebe que você nem queria tanto assim a casa. Você prefere morar de aluguel, ter sua liberdade e de repente investir esse dinheiro em algum outro sonho. Se esse sonho não fizer total sentido para você, de alguma forma o seu inconsciente vai estar sempre provendo maneiras de você se desviar do caminho para que você não atinja essa meta, porque é lógico que ele vai tentar te proteger disso se ele lá no fundo acredita que aquilo não seria tão bom para você. Então você precisa estar muito conectado com a sua meta. É por isso que eu falo que um planejamento ele precisa começar no sonho. A gente sonha com aquilo que a gente quer, a gente se conecta com o porquê daquilo e a partir disso você vai buscar aquilo com muita determinação, com muito foco, com muita vontade. Então aquilo precisa fazer sentido. Uma meta sem sentido, uma meta vazia, é uma meta que não vai te levar para lugar nenhum. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha meta seja perder peso. Mas no fim das contas, se eu pensar bem, eu nem quero perder peso tanto assim. Eu acho que eu tô mais sendo levada pelos padrões que eu vejo por aí, pelos modelos fitness do Instagram. E na verdade, eu tô feliz com o meu corpo. Eu tô ok do jeito que eu tô. E principalmente, eu não quero abrir mão de comer o que eu como, eu não quero mudar meus hábitos alimentares, eu não quero deixar de confraternizar no final de semana com amigos e ter comida e ter bebida. Será que eu vou conseguir emagrecer? Será que eu vou mesmo conseguir me manter numa dieta? Muito provavelmente não, porque essa meta não faz sentido para mim. Da mesma forma quando a gente fala de metas financeiras. E muitas vezes a gente faz isso também se comparando com essas pessoas do Instagram. Então, fulano foi para Disney, nossa, então eu preciso ir para Disney. Mas daí você para pensar. E de repente a viagem para Disney não faz tanto sentido assim para você. E você ficaria mais feliz se você fizesse a reforma na sua cozinha. Então você começa a guardar para viagem para Disney, mas não faz tanto sentido. Você não vai conseguir fazer isso. Quando você muda o foco e você coloca a tua energia, teu foco, direciona todos os seus esforços para aquilo que você realmente quer realizar e aquilo que faz sentido para você, flui. Pode acreditar em mim. E uma outra coisa que atrapalha bastante são as nossas crenças. E as crenças, elas não atrapalham de propósito. Não é porque as crenças são super negativas e elas estão nos limitando porque elas são ruins. Não é nada disso. Mas as nossas crenças nada mais são do que nosso mecanismo de defesa. Elas estão o tempo todo agindo de forma protetiva, ou seja, tentando proteger a gente de alguma coisa. Muito provavelmente você adquiriu aquela crença porque você viu ou ouviu alguma coisa aí na tua infância ou em algum momento da tua vida e aquilo ficou marcado para você daquela maneira. Então eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, mas se você quiser saber mais sobre isso, procura aqui vídeos sobre crenças que você vai conseguir entender com mais detalhes. Mas se você, por exemplo, ouviu seus pais brigando muito por dinheiro quando você era pequena, então toda vez que eles estavam com problemas financeiros, eles discutiam, ou todos os dias eles brigavam por causa da compra do mercado, por causa do salário que diminuiu, enfim. E você cresceu com essa ideia de que o dinheiro faz as pessoas brigarem, o dinheiro destrói famílias. Você então tem uma crença hoje de que o dinheiro destrói famílias e quando essa crença age na sua vida e te impede de ganhar dinheiro ou te impede de acumular dinheiro, ela na verdade está tentando te proteger de destruir a sua família. Então ela não tem um papel negativo. Mas o grande problema das crenças é que a gente acaba incorporando elas na nossa vida como verdades absolutas. E elas não são verdades absolutas. Elas têm sim esse poder e esse papel de proteger a gente, mas quando em excesso, quando colocadas como única verdade, elas acabam limitando o nosso desenvolvimento e o nosso potencial. É por isso que as crenças também atrapalham o nosso planejamento. Porque se você de repente tem todo um esquema certinho, montou um planejamento bonitinho, aquela meta faz sentido para você, mas no fundo você tem uma crença de que você não é capaz de realizar aquilo, de que você não é merecedora daquilo acontecer na sua vida, de alguma forma aquilo não vai acontecer. Então, cuidar das crenças também é um passo fundamental para você conseguir realizar seus sonhos.
Agora, o que é que você pode fazer então? Eu trouxe aqui o que atrapalha. Vamos pensar no que fazer para conseguir seguir com um planejamento, para que o planejamento seja realmente bem feito. A primeira coisa é você focar nos benefícios. Então eu gosto muito de falar isso porque quando a gente tem uma meta, principalmente se é uma meta grande, e a gente olha para essa meta, parece algo extremamente difícil de conseguir, parece algo muito trabalhoso. Afinal de contas, você vai sair do ponto que você está hoje, que é o ponto em que você não tem nada ainda daquilo, você precisa caminhar até chegar lá. Quando a gente olha para o trajeto todo, quando a gente olha para o todo, parece algo grande, inatingível. E aí a gente acaba se apegando no como. Mas caramba, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir? E esse como, ele simplesmente cega a gente. Ele drena toda a nossa energia e ele impede a gente de enxergar todas as possibilidades. Por isso, a dica aqui é você focar nos benefícios. Pensa não no que você quer realizar, mas o porquê você quer aquilo. Como é que você vai se sentir? Como é que vai ser sua vida depois daquilo acontecer? Como é que você vai realmente estar quando aquilo estiver sendo realidade na sua vida? Quando você foca em todos esses benefícios, você deixa de colocar o teu foco no como, você deixa de colocar o teu foco no trajeto. E aí o trajeto fica mais leve. Uma outra coisa que é importante da gente falar aqui é que quando a gente olha para o todo, realmente pode ser uma distância muito grande. Mas se a gente olhar para o próximo passo que a gente precisa dar, fica muito mais possível. É por isso que um planejamento, ele depende também de ser quebrado em pequenos passos, em metas menores, para você sempre saber qual é o próximo passo que você vai dar. Assim, você não precisa olhar lá para o pico da montanha. Você pode olhar para o próximo passo, que é a rocha que está aqui embaixo, que é para onde você vai subir. Quando a gente olha para o pico da montanha, lógico, de novo, assusta, né? É muito alto, é muita caminhada, como é que eu vou fazer isso? Não, não pensa nisso. Pensa no próximo passo. Uma outra coisa que ajuda é você realmente se conectar com essa realização. Então, além de focar no benefício, ajuda muito a gente fazer visualizações em que a gente se conecta com a sensação que a gente vai ter quando aquilo for realizado. Então, você fecha seus olhos uns minutinhos e se projeta para aquele momento no futuro em que aquilo já está acontecendo. O que acontece aqui é que a tua cabeça ela não consegue diferenciar o que é verdade, o que não é, o que está acontecendo do que não está. É por isso que muitas vezes a gente pensa na praia e a gente sente o cheirinho da praia. É por isso que muitas vezes a gente pensa no chocolate e sente o gosto do chocolate. A nossa cabeça automaticamente ativa aquilo e a gente começa a achar que aquilo está acontecendo. É por isso que quando a gente sente o cheiro da comida, a gente saliva. Então, tá tudo muito relacionado. Se você então fechar seus olhos e conseguir se conectar com a sensação daquilo sendo realizado na sua vida, você vai estar por alguns minutos vivendo aquilo. E quando você estiver vivendo aquilo, você vai produzir sensações no teu corpo que vão te conectar com a força e com a motivação necessária para que você consiga fazer o que tiver que fazer para chegar lá. E eu falo isso porque muitas vezes a gente precisa sim fazer concessões. Eu gosto sempre de falar que a gente pode ter tudo o que a gente quer, mas talvez não tudo ao mesmo tempo. Então, talvez para você chegar na tua meta, que hoje é uma meta muito importante para você, você tenha que abrir mão de algumas coisas que não são tão importantes quanto a tua meta. Então, não é cortar gasto simplesmente, não é simplesmente reduzir seu custo de vida, não, mas fazer algumas concessões em prol da sua meta e do seu sonho a ser realizado. É por isso que se conectar com a realização faz a gente ter a motivação necessária, o combustível necessário para a gente conseguir dar o próximo passo. Uma outra coisa que ajuda muito é a gente estabelecer recompensas para cada passo dado. E aqui é muito importante a gente fazer isso porque a gente está saindo de uma vida toda de maus hábitos financeiros. Uma vida toda de a gente não conseguir guardar dinheiro, não conseguir ser organizado. E de repente a gente está sim fazendo algumas concessões, a gente está fazendo alguns sacrifícios, a gente está se esforçando para manter aquele combinado que a gente fez de manter a organização e de continuar guardando dinheiro para aquela meta. A gente precisa de alguma forma mandar para a nossa cabeça uma resposta para aquilo, explicando para a gente mesmo que aquilo está valendo a pena. Mas quando a nossa meta, de repente, é uma meta para daqui 2 ou 3 anos, imagine o tempo que a gente vai precisar fazer de esforço para ter o resultado. É um tempo muito longo. Quando a gente vai se recompensando por cada passo dado, a gente vai mandando estímulos positivos, respostas positivas para o nosso cérebro, dizendo, olha, eu sei que foi difícil durante o mês, mas olha aqui, você conseguiu. E a gente vai se dando essa recompensa.
É claro que, como eu sempre falo, não adianta se você quer emagrecer e seu objetivo é diminuir comida industrializada. E aí a tua recompensa, se você conseguir fazer isso por uma semana, é comer um bolo de chocolate inteiro sozinho. Também não dá, né? A gente precisa pensar em coisas coerentes. Então, se a tua meta é guardar dinheiro para uma viagem, não dá para tua recompensa todo mês ser trocar o celular, depois trocar o computador, depois comprar alguma coisa cara, né? A gente precisa de recompensas pequenas e que não precisam necessariamente ter a ver com dinheiro. Eu sei que no primeiro momento pode até parecer difícil pensar numa recompensa que não envolva dinheiro, mas tem várias coisas que você pode fazer por si mesma e que não envolvem dinheiro, que podem ser como recompensas, tá? Então, pensa aí, cada passo que você for traçar do seu planejamento, já anota o que é que você vai fazer por si mesma quando aquilo acontecer. Ah, eu vou ter 1 hora de silêncio, eu vou fazer meia hora de caminhada não sei aonde, eu vou sair tomar um sorvete com meu filho, qualquer coisa que faça você se sentir recompensado por aquele esforço. Combinado? Uma outra coisa que a gente precisa fazer são balanços de tempos em tempos para ver se está tudo caminhando bem e se aquela meta precisa ser ajustada dentro das novas possibilidades. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que você vai entender muito bem, que é essa pandemia que nos acometeu nesse ano de 2020. De repente você tinha aí vários planos para 2020 e por conta da pandemia, por conta da quarentena, por conta do ficar em casa, esses planos acabaram sendo frustrados. E tá tudo bem, a única coisa que você precisa fazer é uma mudança de rota. Então você vai olhar para aquilo, vai ver o que deu certo, o que não deu certo e vai reajustar. Vamos entender que um planejamento, para funcionar bem, ele precisa ser vivo. Então é por isso, lembra que eu falei que não dá para ser rígido? Não dá para ter uma rigidez, porque as pessoas que pensam com essa rigidez não conseguem, num momento de imprevisto, pensar numa saída, não conseguem ver solução, não conseguem entender que de repente 2020 não é o ano para fazer aquilo acontecer, mas que se ela continuar em movimento, ela vai acrescentar um ano a mais no resultado final dela, porém ela vai chegar lá. Então é muito importante você ter esse pensamento de flexibilidade e você poder fazer esses ajustes sempre que necessário. Pode ser também que algumas outras coisas aconteçam. De repente você engravida, de repente no meio do caminho você perde o emprego ou você conseguiu uma promoção. Qualquer mudança na sua vida é um motivo para você rever o teu planejamento e realmente fazer ajustes. Então tenha essa flexibilidade, esteja aberta para isso, porque isso com certeza te ajuda a chegar lá no teu resultado final. Outra coisa que ajuda é você fazer qualquer estímulo visual para se conectar com aquele sonho já acontecendo. Então pode ser um mural dos sonhos em que você vai colocar algumas fotos que te remetam a esse resultado que você está buscando. Ou podem ser frases, afirmações positivas que você vai colar na sua parede, ou deixar pertinho de você para que toda vez que você for dormir você possa ver. Qualquer coisa que te lembre diariamente do que é que você está buscando. Com isso, você vai se conectando cada vez mais com esse seu porquê e a caminhada vai ficando mais fácil. Por último, mas não menos importante, é você adquirir o hábito de se pagar primeiro. E aí você pode falar para mim, mas Lúcia, se eu me pagar primeiro, depois no mês acontece um monte de coisa e eu não consigo pagar as contas do mês, aí eu vou ter que tirar o dinheiro da poupança. Calma, você pode sim se pagar primeiro, desde que você já tenha planejado com antecedência como é que vai ser seu mês, que você já tenha feito a projeção do seu mês e dos próximos meses, entendendo inclusive que precisa haver espaço para imprevistos nessa projeção e sabendo qual é a quantia segura que você pode guardar e que não vai atrapalhar o seu pagamento de contas. É lógico que você pode, sim, deixar de gastar com lazer ou deixar de gastar com alguma outra coisinha supérflua e tá tudo bem. Como eu disse, às vezes a gente precisa fazer concessões em prol do nosso sonho e isso faz parte do processo. O que você não pode é deixar de pagar uma conta obrigatória, uma conta essencial, ou de fazer uma compra essencial, como por exemplo ir no mercado ou comprar algo na farmácia, e simplesmente colocar esse dinheiro na poupança. Então, isso não pode, ok? Então, a regra de se pagar primeiro, ela vale, mas ela vale quando você sabe o que fazer. Você precisa primeiro saber quanto é que você pode guardar. A partir disso, você vai retirar esse dinheiro logo no início do mês para não correr o risco de cair em tentação e viver com o restante. Porém, esse restante já é calculado, já é planejado e mais do que suficiente para você passar seu mês. Combinado?
Então, é isso. Espero que essas dicas façam sentido para você e que te ajudem a definitivamente conseguir realizar aquelas metas que há tanto tempo vem passando de ano para ano e continuam engavetadas. Combinado? Qualquer dúvida, é só você deixar seu comentário aqui, é só você me escrever também que eu estou à disposição. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, compartilha com quem você ama, deixa aqui também seu like e a gente se vê logo logo. Até!